Então, no último vídeo eu falei um pouquinho da cosmologia estendida, no sentido em que o Schwann fala, né? Mas usando a abordagem do Guénon, falei dos estados múltiplos do ser, falei da distinção principial, né, entre ser e não ser, falei da possibilidade total, falei dos graus, estados, modalidades, etc. E associei isso com a iniciação, né? O tema da iniciação e os graus iniciáticos, né? Hoje a ideia é falar um pouquinho mais do Schwann, né, que eu acabei não falando tanto dele, né? Então, Schwann ele é mais conhecido pela ideia da unidade transcendente das religiões. Esse é o livro mais famoso dele, né? E é interessante falar disso e a relação disso com o Guénon, né? Porque o Guénon ele nunca falou explicitamente de uma unidade transcendente das religiões. Nesse sentido, ele não é um perennialista, provavelmente dito. Ele não defende afirmativamente essa tese, mas dá para dizer que ela está implícita no pensamento do Guénon, né? Porque na medida em que todas as tradições têm como seu fundamento a metafísica pura, mesmo que ela se encontre nas formas tradicionais como que misturada com elementos exotéricos, né? Com elementos, sei lá, pode ter uma tintura teológica, etc, né? Mas ainda assim, o fundamento da tradição é um conhecimento de ordem metafísica e esse conhecimento é universal, etc, e transcende as formas. Então, no fim das contas, a unidade das tradições é esse conhecimento, certo? E o que o Schwann fala não é muito diferente disso. Quando ele fala da unidade transcendente, ele está falando justamente desse conhecimento, né? Que ele vai identificar a religio perennis, né? A religião perene, ou Sophia perennis. Ele usa esses termos de maneira mais ou menos intercambiáveis, de maneira mais ou menos intercambiável, né? Ele faz algumas distinções, né? Por exemplo, ele diz que religio perennis se refere mais especificamente aos processos operativos do esoterismo, enquanto Sophia perennis se refere mais ao conhecimento, a parte intelectiva da coisa, né? Então tem leves, tem distinções, tem nuances, né, de distinções, mas ele usa de maneira intercambiável, né, na maior parte das vezes. Então, a unidade transcendente das religiões é esse conhecimento de ordem universal, supraformal, que no fim das contas se identifica ao princípio mesmo, né? O conhecimento é o princípio e conhecer, realizar intelectualmente a metafísica integral ou a religio perennis não é outra coisa senão se identificar ao princípio, né? Ao princípio de modo inqualificado ou de modo impessoal ou sem dualidade alguma, né? Então, seria se identificar a possibilidade total, né? Ou a possibilidade universal. Então, no fim das contas, não é muito diferente do que o Guénon diz, mas o Schwann ele explicitou isso e ele não só explicitou, mas ele abordou isso em detalhes, né? E dentro das formas tradicionais. Ele vai encarar cada uma das formas tradicionais segundo essa perspectiva, né? Então, quando ele vai falar do Islã, ele vai tratar dessa perspectiva. O cristianismo, ele vai tratar dessa perspectiva. O budismo, etc, né? Então, ele vai tratar das peculiaridades de cada forma tradicional, mas reportando os símbolos, os elementos circunstanciais, que ele diria, né? Dessas formas ao nível do esoterismo puro, né? Então, ele começa esse livro, esse Unidade Transcendente das Religiões, falando do... Ele chama de dimensões conceituais. Esse é o primeiro capítulo, né? Se eu não me engano, é o primeiro. Posso estar confundindo, mas eu acho que é o primeiro. Então, no primeiro capítulo, ele fala das dimensões conceituais. E ele diz, né, que o primeiro assentimento da inteligência com alguma verdade não é ainda a compreensão, né? E ele diz, a filosofia é marcada por uma total ignorância disso, uma sistemática ignorância disso. Então, o primeiro conhecimento de algo, uma primeira intelecção de algo, não é ainda a compreensão desse algo, certo?
é uma espécie de chave, uma espécie de... é como um vale, né? Então tu tem agora tu tem virtualmente esse conhecimento, né? Ele vale um conhecimento, mas ele ainda é só uma espécie de signo, ele é só um sinal de um conhecimento possível, né? De uma compreensão possível, melhor dizendo. Em seguida ele faz uma analogia entre a visão, né, e a relação, inclusive, entre um sujeito e um objeto no espaço com as dimensões intelectuais, né? Então ele diz, por exemplo, se a gente fizer uma analogia entre a visão e a intelecção, o primeiro assentimento da inteligência com alguma verdade é como um olhar na direção de um objeto. É como que um único olhar, né? Então a gente só vê uma faceta do objeto. Então se eu olho um cubo, eu só vejo 3 lados, né, simultaneamente. Em qualquer objeto que eu vou olhar aspectos dele, né? E ele diz, o dogma, vamos dizer assim, os dogmas religiosos, né, eles são como que uma cristalização de uma verdade profunda. Eles são uma formulação limitada de uma verdade ilimitada. Então o sujeito parar no dogmatismo é o equivalente de um sujeito que olha para um objeto enquanto ele está parado e o objeto está parado. Ele não se move, ele não olha por outros ângulos, ele olha só por uma faceta do objeto e para aí e exclui todas as outras facetas para afirmar aquela que ele enxerga, né? Então é algo análogo a essa unidimensionalidade do olhar, é a unidimensionalidade da intelecção no caso do dogmatismo, né? Ou de qualquer apego às formas exotéricas, né? Ele diz que a forma exotérica... Eu não lembro se eu comentei, né, sobre essa dicotomia exotérico-esotérico. Então, o plano esotérico seria o plano da iniciação, seria o plano da metafísica pura, no fim das contas, né? O plano que transcende as formas, né? O plano supraformal. O plano do exoterismo seria o dos elementos, como que a casca. Então, se a gente imaginar o esoterismo como a parte interior de uma noz, né? Então, o exoterismo seria como a casca da noz, né? Tem que ser quebrada para que se penetre para que se coma a noz, né? Então, o exoterismo é como essa casca, são os aspectos formais, circunstanciais, né? Locais, temporais, né? Individuais e particularizantes, né? Particulares, né? De uma determinada tradição, né? Então, essa dicotomia esoterismo e exoterismo é comum a todos os autores da escola perennialista. E etimologicamente, esoterismo significa basicamente o que está mais dentro, que é mais interior, e exoterismo que é mais exterior. A ideia é essa, né? Algo interior e algo exterior. Então, a parte exotérica das tradições é a parte exteriorizante, a parte terrena e formal, né? E a parte esotérica é a parte interiorizante das operações interiores, da intelecção, vamos dizer assim, o encontro com o eu mais profundo, com o eu no sentido do Atman, né? O esoterismo é essa via de encontro da identidade entre o nosso eu e o eu divino. Bom, ele diz que o exoterismo ele é legítimo no seu próprio lugar, né? E ele diz respeito à realização ou ao desenvolvimento do estado individual humano, né? Então, ele é legítimo. A gente tem que se desenvolver no estado individual, então a gente tem que começar com uma forma exotérica ortodoxa, né? Ele vai dizer. Então, o que vai definir o ortodoxo é estar alinhado com os princípios de ordem esotérica. Então, na medida em que essa forma exotérica possui, mesmo que virtualmente, esse conhecimento, ou essa dimensão esotérica, ele é uma forma exotérica ortodoxa. Ele vai dar critérios para isso, mas por enquanto basta dizer isso, né? Então é necessário começar, para o Schön, né? É necessário começar
Para o Guénon também, ele fala disso aí, sobre a necessidade. Ele tem um artigo, agora não me lembro em qual livro saiu isso. Acho que saiu no Iniciação e Realização Espiritual. Ele fala sobre a necessidade do exoterismo, né? Porque na época dele, ele diz que muitos dos leitores estavam viajando na maionese, estavam querendo chegar à metafísica pura por via nenhuma, né? Então, caindo numa espécie de indiferentismo religioso, né? E acabam não entrando em via nenhuma e acabam não chegando em lugar nenhum. Essa é basicamente a ideia. Essa. Então o Schwon vai reafirmar isso, né? Sobre a necessidade do exoterismo e do caráter legítimo do exoterismo no seu próprio plano. Ele diz, como o exoterismo é uma forma, é um aspecto particularizante, ele é limitado, ele limita, ele vai ter que se afirmar, né, como uma tradição suficiente. Né? Por exemplo, no caso do cristianismo, vai ter que afirmar que a igreja, só há salvação dentro da igreja, etc, etc. Então, tem um exclusivismo sempre associado à forma exotérica. Né? No caso do judaísmo, é o povo eleito, etc. Né? No caso do Islã, ele vai falar da submissão, né? Os que estão submetidos à Sharia, etc. Né? Os que aceitaram, os que fizeram a Shahada, né? A Shahada. Né? Então tem um aspecto exclusivista das formas exotéricas, né? Porque ela tem que se afirmar como única, num certo sentido. Ela tem que se afirmar como suficiente para realização dos estados individuais humanos. Então, mas ela é legítima no seu nível porque ela é uma condição para entrada no nível esotérico, né? Tem que realizar os níveis inferiores para alcançar os superiores. Não dá para pular etapa, né? Pular direto para o nível esotérico não dá. Então ela é legítima, ela é necessária, mas ela é um ponto de vista parcial e ela tem que negar outras formas. Ela tem que afirmar a sua unicidade, né? Isso, ele vai dizer, decorre do caráter de absolutez divina, né? Então, toda religião é uma expressão do princípio, né? A revelação é um modo de expressão da vontade divina. Então, essa expressão ela vai participar de uma duplicidade de aspectos do princípio, né? Que ele denomina infinitude e absolutez, ou infinito e absoluto, né? Que se identificam, mas são formas diferentes de considerar o princípio. Né? Então, enquanto infinitude, as tradições são múltiplas, né? Porque a infinitude ela transborda, né? Ela se estende, ela é a origem da multiplicidade, num certo sentido. Né? Mas enquanto absoluto, as formas múltiplas elas também se afirmam como absolutas. Né? Então é uma marca, ele diz isso é uma marca da presença é uma marca da revelação, é uma marca da presença da vontade divina ali. Né? Então o exoterismo ele é legítimo como um suporte, certo? Para dimensões intelectuais superiores. Então, como a gente deu o exemplo da espacialidade ali, né? Um dogma, por exemplo, ele é uma cristalização de uma verdade profunda. Se ele for tomado, se o sujeito se apegar ao dogma, inclusive sob o seu aspecto de exclusão de outras formas, né? Ele vai ficar preso numa única dimensão. O olhar dele fica preso numa única direção. Né? Mas se o dogma for visto como um suporte, né, que pode abrir dimensões intelectuais para o sujeito, então é uma expressão particular de uma verdade universal. Então o sujeito pode, a partir desse dogma, compreender dimensões mais profundas da realidade. Né? Então esse seria o encontro, vamos dizer assim, ou a ponte do exoterismo para o esoterismo. Né? Então toda forma exotérica ortodoxa
pode fornecer essa ponte. Então, a meditação sobre os símbolos, dogmas, a doutrina, né, a arte religiosa pode precipitar essa mudança de dimensão, ou esse ganho de uma nova dimensão intelectual, né? E é na medida em que o sujeito se move em outras dimensões que ele como que transcende o exoterismo, né? Sem negá-lo. O exoterismo continua ali como ele é uma condição, ele foi, né, no caso, uma condição para a realização dos níveis individuais, e foi a ocasião dele ganhar novas dimensões intelectuais, certo? Ou conceituais, né, como às vezes ele chama. Ele fala, então ele, por exemplo, né, essa verdade limitada, ela necessariamente admite inúmeras expressões, ou inúmeras formulações, ou inúmeras cristalizações, né? Se ela fosse exaurida por uma única manifestação, ela não seria universal, ela seria essa manifestação particular, né? Ele chega a dizer, se o Cristo admitisse uma única manifestação, o universo seria reduzido a pó, né? Ele fala alguma coisa, eu estou parafraseando, mas alguma coisa assim, né? Então, essa verdade universal e total, ela transcende todas as formas particulares. E esse é o fundamento da unidade transcendente, né? E da multiplicidade das formas tradicionais. Então, ele dá como exemplo também a luz que por exemplo, uma luz pura que é refratada por um prisma e se torna várias cores, né? Uma multiplicidade de cores. Então, o exotérico, o sujeito preso no exoterismo, ele olha para o vermelho, olha para o azul e ele diz: o azul não é o vermelho não é o azul. O sujeito que chegou em dimensões esotéricas, que se move nessa dimensão esotérica, ele como que vê que o vermelho e o azul são a mesma luz pura, que é refratada no prisma da manifestação universal. E o prisma da manifestação universal é a condição de toda a revelação, no fim das contas. Então, não pode haver revelação se não houver a existência, e não pode haver a existência se não houver manifestações particulares. E, portanto, a revelação é uma manifestação particular de algo, dá para dizer assim, da vida desse princípio, né? Da realidade principial, né? Da universalidade do princípio, né? Então essa é uma exposição grosseira, mas é suficiente da doutrina da unidade transcendente, né? Das religiões. Ele diz, né, o exoterismo ele tem o seu lugar próprio e é necessário que o sujeito embarque numa forma exotérica, né? E depois faça esse salto para dimensões intelectuais superiores, né? No esoterismo. Né? Se o sujeito negar o exoterismo, ele cai no indiferentismo religioso ou no sincretismo, que são formas ruins, não propiciam a realização integral, né? Porque o sujeito acaba ficando com um pé em cada lugar, né? Tem um pé numa tradição, outro pé na outra, e ele não está em lugar nenhum, né? Então ele não consegue se realizar no nível individual mesmo, e muito menos em níveis superindividuais, né? Então por um lado, o exoterismo tem, né, tem o seu lugar próprio e legítimo. Por outro lado, conceitualmente, exoterismo e esoterismo são incompatíveis e excludentes, né? Porque no nível esotérico, o exoterismo é como que pulverizado ou dissolvido, né? Porque o nível esotérico necessariamente nega as negações do nível exotérico. As negações do nível exotérico constituem a sua parcialidade, né? Ele tem que se afirmar como único, né, no seu domínio próprio. Ele tem que se afirmar como absoluto.
e o nível esotérico vai ter que negar essas negações, né? Negar o exclusivismo. E isso desconstitui o exoterismo. Então ele é dissolvido mesmo, né? Então, por um lado, ele é necessário e compatível, né, como um suporte para intelecções. Por outro lado, ele é neutralizado e dissolvido quando o sujeito alcança as dimensões esotéricas, né? Então, acho que isso aí descreve esquematicamente a coisa e já é o suficiente. Ele fala também, bom, ele fala de vários temas nesse livro, né? Um dos temas ele fala, por exemplo, da relação entre cristianismo e judaísmo e da relação entre Islã e cristianismo, né? E a relação entre as três religiões abrâmicas, né? Ele vai dizer, por exemplo, que o judaísmo como que se cristalizou na época do Cristo já, né? Como uma religião quase que terrestre, ou quase que exclusivamente terrestre, né? E o Cristo foi uma figura avatárica, foi um avatara para ele, né? Ele fala de... é interessante, né? Ele fala de dois tipos de avatara. Em outros lugares ele fala de mais, né? Mas ele fala de dois modos de ação avatárica, né? Então, o primeiro seria... Ele diz, né? Os avataras, ou os grandes espirituais, eles... ou eles trazem uma transgressão, ou eles trazem uma norma, né? Ou eles trazem uma como é que é a palavra que ele usa? Uma sublimação, essa é a palavra. Ou eles trazem uma norma, né? Então são duas facetas do papel avatárico, né? E ele dá como exemplo das figuras de sublimação, o Buda e o Cristo, né? E as figuras de norma, Abraão, Moisés, Mohammed e outros, né? Então, por exemplo, o Buda, em relação ao hinduísmo, ele foi uma figura de transgressão ou sublimação. Ele teve que negar o sistema de castas porque ele se enrijeceu, se cristalizou e não estava funcionando como deveria. E ele abriu e universalizou a tradição, né? O Cristo também, segundo ele, operou algo análogo no contexto judaico, né? Então, teve essa cristalização, uma terrestrialização do judaísmo, um exclusivismo étnico, e o Cristo foi lá e transgrediu a letra da lei para afirmar o espírito, né? E para universalizar a tradição, né? Então ele abriu para todos os homens, não só para os judeus, mas para todos os homens. Ele trouxe, o Sean diz, né? Trouxe o monoteísmo para todos os homens, né? Só que ele diz, ainda assim, esse monoteísmo ficou marcado pela função avatárica de Cristo. Então, não foi uma expressão pura do monoteísmo, ou a expressão plena do monoteísmo, porque ainda primeiro ficou essa oposição ao judaísmo, essa oposição que se expressa como o meu reino não é deste mundo. Então o judaísmo tinha se cristalizado como uma religião mais deste mundo, né? E o Cristo enfatizou o aspecto contrário, como a verdade não é deste mundo, enfatizou a universalidade, né? O espírito em oposição à letra, a sublimação em oposição à norma que tinha prevalecido por conta da Torá, né? Como ele disse, né, o Moisés é uma figura avatárica que oferece uma norma, né? E o Cristo é uma sublimação. Então teve essa oposição, e o Islã, segundo ele, como que conciliou os dois, né? Porque tem a ênfase na universalidade, pelo sufismo, e também tem uma instrução para este mundo, que é a Sharia, né? Então foi uma conciliação, uma integração do judaísmo e do cristianismo, inclusive a inclusão do Cristo como um profeta, né?
E segundo ele, o Islã seria a expressão mais plena do monoteísmo, né? Porque agora a dimensão divinal não ficou como que maculada pela figura avatárica, né, do Messias. Isso aqui é a visão dele, não é a minha, tá, gente? Eu estou expondo, depois a gente entra na parte crítica. Então o Islã tem esse papel de conciliar e expressar mais plenamente o monoteísmo, e integrar o melhor dos dois mundos, né? Ele faz um paralelo com aquela coisa do Joaquim de Fiore, das três eras, né? A era do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele diz, existe uma correspondência aqui, né? O judaísmo como que corresponde a algo mais associado ao Pai, o cristianismo ao Filho, e o Islã está associado mais ao Espírito Santo. É a religião do Paráclito, né? E o Mohammed seria uma figura avatárica de norma de novo, né? Então, como que reafirmando Moisés e conciliando a figura do Cristo agora como profeta, né? Bom, então, e naturalmente o Shon era muçulmano, então ele tá falando desde o ponto de vista islâmico, ainda que ele vai dizer que ele não é cegado pelo exoterismo e tudo mais, mas ele tá partindo do ponto de vista islâmico, né? Mesmo que pense que não, né? Bom, a gente pode entrar no que eles chamam de metafísica integral, ou a exposição, ou o resumo da metafísica integral, né? Ele tem um livro chamado Resumo da Metafísica Integral, que é basicamente uma exposição dessas distinções, né, principiais e cósmicas, né? Então ele vai falar, por exemplo, o princípio, ele tem, ou melhor, a ordem divina, né, a ordem divinal, tem dimensões, modos e graus. Então o princípio, ele tem 3 dimensões. Essa seria o sentido universal do dogma da Trindade, né? Então tem 3 dimensões, né? Então por um lado ele é absoluto, por outro lado ele é infinito. Claro que infinito e absoluto coincidem, né? Mas enquanto absoluto, o princípio se revela como excludente, como algo que se contrai e que exclui. Ele é absoluto, não há outro além dele. Então a imagem, vamos dizer assim, não é nem a imagem, mas o modo de considerar é esse modo de contração, né? Associado ao rigor, associado à majestade divina, né? a Jalal, né? no Islã, a majestade. Enquanto o infinito, ele abarca tudo, ele se expande, ele é ilimitado, não há fronteiras para ele. Tudo que há é ele, né? Então é uma imagem mais expansiva, é um modo de considerar o princípio enquanto ele se estende em todas as direções, por assim dizer, né? E ele também diz, outra dimensão é a perfeição. Ele é o perfeito. De novo, né? Se o absoluto corresponde a Jalal, majestade, o infinito corresponde a Jamal, a beleza, né? E tem outro termo que é o perfeito, né? Na medida em que o princípio não carece de nada, né? Então ele é o perfeito enquanto é o sumo bem, enquanto ele ele possui eminentemente tudo o que há, né? Então ele tem todas as perfeições, não tem privação nele, né? Então essas são as 3 dimensões da ordem divina, né? Mas ela também apresenta modos, né? Então cada uma dessas 3 dimensões apresenta 3 modos. Então é um jogo de ternários, no fim das contas, né? Então o absoluto, o infinito e o perfeito, que é o mesmo princípio,
cada um deles tem 3 modos de ser, vamos chamar assim, né? Mas isso está acima do ser, no sentido em que eles usam a palavra ser, né? Mas vamos chamar de modos de ser. Então esses modos são sabedoria, potência, ou poder, né? E bondade. É um ternário, né? Que tem alguma correspondência com as apropriações divinas para as 3 pessoas da Trindade também, né? Tem alguma correspondência. Mas não vamos entrar nisso agora. Então a sabedoria, o absoluto, o princípio enquanto absoluto é sábio, potente e bondoso. O infinito enquanto o princípio enquanto infinito é sábio, potente, bondoso e assim por diante, né? Então a sabedoria se refere à onisciência, à posse do conhecimento universal, a posse, a onisciência, né? O fato de que ele não pode desconhecer nenhuma coisa, né? A potência se refere à posse de todas as possibilidades, né? Ou a capacidade determinativa, né, do princípio. E a bondade corresponde à comunicabilidade do princípio, né? O princípio enquanto ele comunica, enquanto ele é bom e busca comunicar a sua bondade, né? É aquela coisa do Santo Agostinho, né? O bem tende a se comunicar, né? Depois tem graus, né? Da ordem divinal. E ele vai falar de 3 graus, que é o supraser, que é o não ser guénoniano, seria o Deus impessoal, que ele chama, né, o sujeito divino, o eu divino, né? Aliás, ele fala que é o sujeito divino apenas enquanto é contrastado com o ser, né? Que, enquanto objeto divino. Mas tomado em absoluto, o supra-ser, ele não é nem sujeito nem objeto, ele está para além, né? Bom, depois tem o ser, que seria a primeira determinação, ou o Deus pessoal, ou a pessoa divina, ele chama às vezes. E por último tem o logos, ou verbo, né? Isso é um pouco ambíguo na obra dele, mas a gente fala depois. Então, existem esses três graus, né, da ordem divina. Isso se articula com o que ele chama de as 5 presenças, a doutrina das 5 presenças, que é uma doutrina sufi, né? Então existem 2 presenças metacósmicas e 3 presenças cósmicas, né? Dentro do cosmos, né? Ou dentro da criação. Então as 2 presenças metacósmicas são o ser, aliás, o supra-ser e o ser. E as 3 presenças cósmicas são os 3 domínios, né? O domínio espiritual ou arcangélico, ele chama às vezes, no centro do qual está o Logos, e aí a gente vê a ambiguidade, porque agora ele coloca o Logos dentro do cosmos, né? E eu acho que ele vai dizer que existe uma ambiguidade no próprio Logos, porque por um lado ele está no centro da criação e ele é a primeira criatura, por outro lado existe como que o protótipo divino desse Logos, que está na ordem divinal, né? etc, etc. Ele vai explicar assim, eu acho. Isso está sugerido na obra dele, mas não deixa de ser uma ambiguidade da obra dele, né? Que precisaria ser melhor explicado. Depois vem o domínio anímico, então falei do domínio arcangélico, depois o domínio anímico, psíquico, né? E o domínio grosseiro, né? Que ele corresponde, né, em termos islâmicos, al-Jabarut, al-Malakut e al-Mulk, né? A gente falou disso nos últimos vídeos, né? Então teria tem essa doutrina, né? Dá para dizer também, né, essa primeira divisão na ordem divinal, essas 2 presenças, né, são como que o princípio como que se separa de si mesmo para se contemplar.
Então ele como que se distancia para que ele se contemple como um objeto. E aí se cria a distinção entre sujeito divino e objeto divino, que é o supraser e ser, né? Então o ser seria uma determinação, um modo de ser do princípio enquanto ele se contempla, né? E o não ser é o princípio enquanto sujeito que contempla, né? Enquanto indeterminação contemplante, né? Então o ser nesse sentido está dentro do supraser, né? Ele é contemplado, ele é abarcado, né? Então dá para falar nessa divisão, mas não é uma divisão temporal, não é uma divisão de fato, é uma distinção aí que se faz, né? Mas também dá para dizer que esse distanciamento entre supraser e ser é um fator estrutural que condiciona a manifestação universal. Sem isso não haveria manifestação universal, né? O ser também, ele atua... bom, voltando, né? O ser, então, ele já é uma primeira determinação, então ele já tem um modo de relatividade. Ele diz que o ser é um absoluto relativo, né? Uma expressão engraçada. Ele é o absoluto, mas de modo relativo. Ele já é uma determinação, ele já está sendo considerado sob um véu, né? E esse véu que condiciona essa primeira determinação, ele chama de Maya metacósmica, né? Então é Maya, no sentido de a ilusão, né? Mas é uma Maya metacósmica, é a prefiguração divinal de Maya, né? Da Maya cósmica. Ele identifica isso a Rahman, a misericórdia. Então dá para dizer também que esse distanciamento do princípio em relação a si mesmo, que gera essa distinção principial, implica essa misericórdia, essa dilatação, né? que pode ser expressa como anafas arahmani, o sopro misericordioso, né? Então essa dilatação, né? que nasce da misericórdia, nasce da tendência a se comunicar, que é implicada pela bondade divina, né? Como um modo do princípio, né? E é implicada pela infinitude. Então é a infinitude que, transbordando, né? E se comunicando, gera os existentes, gera a manifestação, né? Mas antes da manifestação já há como que a prefiguração da existência, né? E bom, o ser, ele também opera, né? Ele vai determinar, e eu falei disso no último vídeo, né? Ele determina a existência segundo como que por duas vias, ou por uma dupla polaridade, que corresponde a Purusha e Prakriti, né? Então ele se ramifica, e Purusha e Prakriti aí são manifestações ou reflexos relativos, né? Daquela duplicidade de aspectos da dimensão do princípio, né? Que é as duas primeiras dimensões do princípio que eu mencionei, que é o absoluto e o infinito. Então, Purusha é um reflexo do absoluto, a parte determinativa, a parte mais associada ao rigor, à majestade, e Prakriti é um aspecto mais passivo, mais associado à expansão, né? À feminilidade, associado à infinitude, né? E o outro termo do ternário que corresponderia à perfeição, nesse caso, é o ser, né? O ser puro, enquanto princípio dessa dupla polaridade. E todo o cosmos é um movimento triádico, depois ele vai falar, né? Que reflete o ternário primordial, né? Não vou entrar em muito detalhe, porque eu já falei pra caramba sobre a doutrina dos ciclos cósmicos, e o Schwon, ele
embora ele não assimile de forma acrítica a abordagem do Guénon, ele toma muita coisa dali, né? É importante falar também da antropologia do Chuon e do que é o esoterismo para ele, né? De uma maneira mais direta, assim, né? Então ele diz que o esoterismo diz respeito às operações interiores que conduzem o sujeito à identificação com o princípio, né? Com o absoluto, ou com o objeto divino, né? Então ele diz também, né? A condição humana, o estado humano, implica a capacidade de conhecer, de buscar união e de amar, né? E essas capacidades que aparecem como de certo modo privativo, né? A busca por conhecer implica a ignorância, né? A busca pela união implica a separação, né? E a busca pelo amor também é uma carência de experimentar afetivamente essa união. Então, essa carência, o fato da gente não possuir os objetos correlatos a essas três tendências, testemunham sobre a existência de um objeto que corresponderia a essa busca, né? E o homem, ele não se sacia com conhecimento parcial, com uma união parcial, com uma união com qualquer ente, né? Cuja existência seja relativa. Ele não se sacia com qualquer afeto, né? Ele requer um objeto, né, divino, ele requer a verdade total. Então a busca pelo conhecimento, a busca pela união e a busca pelo amor são a busca pela verdade total, né? Pelo conhecimento dessa verdade total, pela união com essa verdade total, a concentração, né, nessa verdade, e pela fruição dessa verdade total, né? Então só a verdade total sacia o homem, né? Então ele diz que inclusive que é a natureza teomórfica do homem que como que prova a necessidade da existência de Deus, né? Então é pelo homem ser teomórfico, pelo homem ter a necessidade de Deus, é que é necessário aceitar a existência de Deus, né? Essa seria uma expressão teológica para a coisa, né? Ele apresenta a coisa de uma maneira mais sofisticada, né? Bom, então o homem ele tem três partes, vamos dizer assim, né? Três aspectos. Ele vai chamar, né, inteligência, vontade e sensibilidade. Ou às vezes ele vai chamar de inteligência, vontade e alma, né? E aí ele está entendendo alma no sentido islâmico, de nafs, né? Como a parte afetiva, a parte que é jogada para lá e para cá, né? A parte que tem as paixões, né? Então nafs é nesse sentido. Não é a alma no sentido da alma racional, ou a parte racional da alma, mas é aspectos passionais sensíveis da alma, né? Então ele tem esses três aspectos e as operações interiores para o esoterismo têm que responder a esses três aspectos, né? Tem que dar respostas suficientes nesses três níveis, né? Porque ele diz também, né, a verdade total exige o homem total. Então não é só o intelecto do homem que vai se realizar, mas é o homem inteiro, né? Então tem que dar algo a cada um, né? Dar a cada um que é seu, né? Esse é o princípio da justiça no sentido espiritual. A justiça espiritual seria dar a cada um o que é seu, né? O sujeito que opera justamente, vamos dizer,
de maneira ajustada, né? Justiça no sentido de ajuste, né? Que opera de maneira ajustada é aquele que dá a cada uma dos seus elementos aquilo que é seu, né? Então, tem que ter algo que responde à aspiração intelectual, tem que ter algo que corresponde à aspiração volitiva e algo que corresponde à aspiração da sensibilidade ou dos afetos, né? E ele diz, né, o esoterismo ele pode, ou melhor, a via, né, não só o esoterismo, mas a via espiritual, ela pode ser resumida em discernimento, união, aliás, discernimento, concentração e prece, certo? Discernimento corresponde à aspiração da inteligência, discernir, né? A via de a meditação também ele chama, né? Acho que é meditação, concentração e prece, né? É que ele usa termos diferentes em cada caso, né? Mas aqui nesse ternário se eu não estou enganado, é meditação, concentração e prece. Não me perguntem onde ele diz isso, que eu não me lembro mais. Eu li muita coisa e acabo misturando já na minha cabeça, mas em algum lugar ele falou isso. Exatamente assim, eu tenho certeza. Então a meditação seria uma operação intelectiva que busca a compreensão de verdades superiores. A concentração seria o esforço unitivo, o esforço de se unir, ou a operação de se unir ao princípio, né? Aquilo que se entende, né? Aquilo sobre o qual se medita, a assimilação, né? E a prece seria a alma diante de Deus, vamos dizer assim, né? A face da alma voltada a Deus, né? Então a parte afetiva voltada a Deus, essa seria a prece. E associado a isso está a doutrina das 6 estações da sabedoria, que corresponde a essas 3. As 6 estações da sabedoria são 3 pares, né? Ele fala essas 6, né? São renúncia e ação, depois paixão e fervor, depois discernimento e união. Então são 3 pares, né? Esses 3 níveis, cada um tem um par, correspondem a essas 3 partes do homem, né? E correspondem aos níveis exotérico, exoexotérico e esotérico. O que é o exoexotérico, né? Seria um espaço, vamos dizer assim, em que os elementos exotéricos estão mesclados pelos elementos exotéricos, né? Então, o sujeito alcançou dimensões superiores da inteligência, mas ainda ele está essas dimensões estão ainda associadas a elementos do exoterismo da sua forma religiosa. Então, ele dá o sufismo como um exemplo de exoexoterismo, né? Ele não se liberta completamente dos símbolos, né? Daquela forma. E ele dá o Vedanta, o Advaita Vedanta, né? O Vedanta do Shankara, como exemplo de esoterismo puro, né? Que não se opõe a nenhuma forma exotérica, inclusive. Então, as estações que correspondem ao nível exotérico correspondem ao nível da vontade, né? Curiosamente. Então, são as estações da renúncia e da ação, certo? Correspondem à vontade, e isso está no nível exotérico para ele. Está no nível da moral, no sentido de uma coisa que eu faço ou deixo de fazer, né? Mas tem dimensões interiores também, obviamente. Mas ainda está no nível individual, exotérico, né? Então a primeira estação é a da renúncia, corresponde a Saturno, é uma estação de purgação, é uma estação onde o sujeito tem que se limpar, ele tem que se abster de ações que são contrárias à via que ele está trilhando.
Os vícios opostos são o apego, naturalmente, né? A idolatria, né? Toda a impureza, né? O arquétipo divino, dá para dizer assim, né? O protótipo divino dessa estação é a pureza divina, né? É ser sem máculas, né? Então essa é a nox profunda, é a noite profunda, é de certo modo, a descida aos infernos, né? Dá para fazer correlações alquímicas, né? Mas enfim, depois vem a estação da ação, também exotérica. Seus vícios opostos são a ira, a preguiça, né? Coisas relacionadas à ira, a cólera, né? Preguiça. É uma via associada a Marte, né? E o protótipo divino, dá para dizer que é a vontade divina ou a potência, né? A potência divina. Então é o fazer as coisas certas, né? Fazer no sentido bem prático, né? Tipo, fazer as orações, fazer jejum, né? Aliás, jejum está mais associado à renúncia, né? Mas fazer coisas, né? Prostrações, etc. Então, são coisas associadas à estação da ação. E essas estações, né? Elas têm que ser... Não dá para saltar elas, né? Segundo o Shon. O sujeito tem que realizar as estações inferiores para que ele possa ascender às superiores. Não dá para saltar sem resolver as inferiores e chegar à união. Não dá. Então, sem resolver os níveis exotérico e exoexotérico, não dá para chegar no nível esotérico puro, né? Em outras palavras, sem realizar o estado individual humano, não dá para realizar estados superindividuais, né? E chegar à identidade suprema. Então, a terceira estação é a da paixão. A quarta é a do fervor, né? Então, a paixão, ela está associada à tranquilidade interior, à paz interior. A alma, enquanto repousa em si mesma e tem tranquilidade e experimenta a tranquilidade. Essas duas estações estão associadas à sensibilidade, ao afeto, e elas são exoexotéricas. Estão associadas também à prece, né? É só uma analogia aqui, não estou dizendo que nas outras estações não tem prece, né? Eu estou fazendo uma analogia. Então, essa parte mais afetiva, a paixão é a alma enquanto repousa em si mesma e frui da paz, né? que esse repouso provoca nela, né? Oferece a ela. Então ela está associada a Júpiter. Dá para dizer, o protótipo divino dela é a paz, né? Ou a misericórdia. Acho que a paz divina, né? A bem-aventurança, Ananda, né? é uma acho que é mais adequado. O vício oposto a ela, a paixão, seria a dissipação, né? A desatenção, a agitação, né? Seriam vícios opostos a essa tranquilidade de recolhimento, né? A outra estação é a do fervor, né? Está associado a Vênus. Então, já não é mais a alma enquanto repousa em si mesma, mas a alma enquanto transborda e vai na direção de um outro, né? Tanto na direção de Deus quanto do próximo, né? Então é o transbordamento amoroso, né? Está associado aí mais associado à misericórdia divina, né? Ele vai dizer Rahman, né? O atributo divino do misericordioso, né? O vício oposto vai ser o inverso dessa doação, desse transbordamento, é o egocentrismo, a referencialidade, autorreferencialidade exagerada, né? Etc.
ou a falta de aspiração, a falta de devoção, né? A falta desse impulso na direção de Deus e do próximo, né? Então seriam esses os vícios opostos. Essas duas, então, compõem o nível exoexotérico, né? E correspondem à sensibilidade ou à alma, né? No sentido shoniano. Depois vem as duas estações esotéricas, né? A primeira é o discernimento, né? Que corresponde à Lua, né? Astrologicamente. Então seria o discernimento, seria a inteligência enquanto opera no nível da distinção principal, né? Já resolvidos os andares de baixo, né? Enquanto ela opera no nível principal, mas se identifica apenas ao princípio enquanto ser, né? Enquanto objeto divino, vamos dizer assim. Então ainda subsiste uma diferença entre eu e Deus, né? Então é a Lua, tem algo de reflexivo aí, tem algo de indireto, né? Não é a compreensão perfeita, não é a união perfeita, né? Ainda tem por ser discernimento, ainda tem essa separabilidade, né? O vício oposto a isso seria confundir o princípio com alguma das manifestações dele. Então seria basicamente sair do nível metacósmico de consideração e cair no nível cósmico, né? É basicamente isso. E o arquétipo dele, obviamente, é o ser, né? No sentido que ele está tratando aqui. A última estação é a união. Então seria a identificação suprema, né? Então essa é a identificação com o sujeito divino, né? E nessa identificação já não há mais distinção entre o eu humano e o eu divino, né? Ele se torna um sujeito divino. E está associado astrologicamente ao Sol, obviamente, né? E o vício oposto a ele é a Mahammoha, é a grande ilusão, né? É Maya. É a própria Maya, é o vício oposto a ele. Então é a ilusão de separabilidade, a ilusão de distinção, né? Essa seria o vício que operava em todos os outros níveis, né? Em todas as outras estações. Aí é tirado o véu, nessa sexta estação, né? E essas duas estações correspondem ao nível esotérico e à inteligência, né? Então eu acho que isso aí dá uma boa ideia da antropologia do Schuon, da noção de esoterismo e de como o homem é conduzido à dimensão esotérica, as correspondências entre as estações e as partes do homem, né? As operações próprias de cada parte, etc. E também as distinções entre esoterismo, exoterismo e exoexoterismo, né? E também a relação de tudo isso com as 5 presenças, no fim das contas, né? E com todo o resto, né? Então, enfim, acho que isso aí dá uma boa introdução ao Schuon. Espero que tenha ficado claro. É muita coisa, quando eu falo do Schuon, tem tanta coisa que ele escreveu que é difícil pegar por onde eu começo. Ele escreveu basicamente sobre tudo. Escreveu sobre arte, escreveu sobre todas as tradições, sobre as raças humanas, sobre tudo, né? Sobre música, literatura. Então é difícil, né? Mas eu acho que isso aí isso aí apresenta, vamos dizer assim, mesmo que esquematicamente, o pensamento dele. Espero que tenham gostado. Eu não sei quanto tempo tem de vídeo, vamos ver aqui. Já tem bastante tempo. Então espero que tenham gostado.
Eu não falei das divergências entre Guénon e Shun, eu acho que eu vou deixar para falar depois. Vou deixar para falar depois. Tem muita coisa que daria para falar ainda. Eu acabei não falando de ciclos cósmicos, não entrei em muitos detalhes. Essa, inclusive, é uma das divergências entre Guénon e Shun. O Shun, por exemplo, ele diz que a apresentação que o Guénon faz da doutrina dos ciclos cósmicos é só uma das leituras possíveis, né? É só uma das exposições tradicionais. Então, eu acho que dá para falar rapidinho disso aí, né? Então, para o Guénon, o Manvantara, ou Manvantara, né? As duas formas são corretas, tá? Não me venham com esse negócio, não, a pronúncia correta é Manvantara. Em hindi, inclusive, falam Manvantar, né? É assim. Eu sei que é a idade de Manu, né? Mas as duas pronúncias acontecem, né? E eu vou falar Manvantara. Então, o Manvantara, que seria uma grande era, vamos dizer assim, né? Uma idade de Manu, né? Um determinado um período cósmico gigantesco, né? Que, segundo o Guénon, tem 64.800 anos, por aí. Ele é formado de 4 idades, né? Que são yugas, né? E, enfim, é um período gigantesco de tempo. E um Kalpa, que é um período ainda maior, ele é formado de 14 Manvantaras, certo? Então essa é a exposição que o Guénon dá. E o Shun, ele diz, não, os Puranas e outros escritos, né, eles trazem outra visão, em que, de fato, um Kalpa tem 14 Manvantaras, mas cada Manvantara é composto por 71 Mahayugas. E cada Mahayuga é composto por 4 Yugas. Então é um período um pouco maior, né, de tempo. E o Guénon, ele ignora isso aí, ele finge que essa formulação não existe, né? Então essa é uma crítica que o Shun faz. E ele adota a visão dos ciclos cósmicos, mas ele não dá tanta ênfase. O Guénon dá muita ênfase a isso, né? Dá muita ênfase ao Satya Yuga, a Idade do Ouro, que seria a primeira era do Manvantara, que é um período mais próximo do princípio, vamos dizer assim, em que os homens têm como que um conhecimento inato da metafísica, né? E a tradição primordial vem daí. E a coisa vai se degringolando, né? Até chegar no Kali Yuga, né? O Satya Yuga também é chamado de Krita Yuga, né? É outro nome. Mas é a Idade do Ouro, né? Satya, na verdade, é Saturno, né? É um nome sânscrito para o planeta Saturno. Então, também é a Idade de Saturno. E também a Idade de Cronos, né? No sentido em que Plotino chama. Plotino também fala de uma Idade de Cronos, né? Que literalmente é Satya Yuga. Se a gente fosse traduzir para o sânscrito, seria Satya Yuga, Idade de Cronos. Mas enfim, né? Tem algumas conexões com outras tradições. Então algo disso deve existir, mas a gente vai comentar melhor isso depois. Tá? Então tem algumas diferenças, tem muitas diferenças, né, entre Guénon e Shun. Eu comentei no primeiro vídeo da diferença em relação aos mistérios cristãos, aos sacramentos, né? Ou a questão da iniciação cristã, né? Se os sacramentos eram iniciáticos ou não, se eles tinham capacidade de fornecer de transmitir uma influência espiritual que fosse suficiente para o sujeito alcançar a identidade suprema. O Guénon dizia que não, que os sacramentos eram só ritos de agregação, os samskara, né? Que estavam, portanto, só no nível humano, né, individual, seriam só exotéricos, portanto. E o Shun diz que não, que são iniciáticos, né? Mas o sujeito, obviamente, o Shun vai dizer, né, não, o sujeito recebe o batismo e ele permanece com uma iniciação virtual e ele precisa atualizar essa iniciação por meio de um mestre, né?
E naturalmente ele era o mestre que se oferecia para operar fazer essas operações interiores aí que eu descrevi, né? Enfim, isso aí é algo para outro vídeo. No próximo, eu acho que já dá para entrar na parte crítica agora. Eu vou ver como é que eu vou fazer, tá? Não sei se tem mais alguma coisa que precise falar antes. Se tiver, eu falo. Senão, eu vou para parte crítica mesmo, tá? Então, espero que tenham gostado. Esse acho que foi um pouquinho mais longo. Espero que não tenha se chateado. Eu compactei demais as coisas, eu sei. Eu poderia ter desenvolvido mais, mas é que é muita coisa. Eu tinha que jogar aqui alguma coisa. Tinha que jogar jogar essa multiplicidade aí de informação, né? Mas é isso, tá? Então, fiquem bem, fiquem com Deus e logo tem mais vídeo. Tchau, tchau.